Eu disse, sou Fábio Teles, Head de Produtos aqui da Desk Manager. Hoje, o nosso querido César será o nosso guia aqui em alguns tópicos que eu acho que vão ser muito interessantes para vocês, relacionados aos possíveis erros que vocês podem cometer com o ITIL, tá? Vou fazer uma meia-culpa aqui. Fiz o ITIL V3 em 1931, e aí, durante a minha vida, fazendo implantações com o Desk Manager e tudo mais, cara, eu costumava dizer, não, White é um mundinho colorido, não sei o quê, e não sei o quê. Só que isso era um julgamento muito ruim meu. Não tinha profundidade suficiente para poder entender o contexto daquilo. E apesar do White V3 ser bem organizado, ele não entregava o que a gente tem hoje no White 4. E aí o César brilhantemente conduziu a Desk Manager, né, como a única ATVS, né, Obrigado. da América Latina, que é a IT Partners. A gente fez todo um processo de certificação, tanto de plataforma como de pessoas certificadas nas certificações da plataforma. É um requisito obrigatório. O César vai explicar um pouquinho melhor ali em um slide que fala sobre isso. Mas o que eu posso deixar para vocês que isso fez com a Desk Manager? Cara, primeiro quebrou barreiras, segundo mostrou para gente muita, mas muita coisa, ou que a gente já fazia, mas de maneira desestruturada, ou que a gente achava que era balela e você consegue ter tudo totalmente palpável, sabe? Então a gente veio trazer essa nossa experiência, né, para que vocês possam compartilhar disso e entender um pouquinho que a gente conseguiu entender durante esses meses que a gente está fazendo a certificação. Ainda não terminamos, faltam 2 provas para se certificar, mas a gente vai conseguir sim. É, é isso. Bom, em final, com tudo isso, com a certificação, acabei virando Practice Manager do ITIL, então vocês vão entender daqui a pouco como é que é essa trilha de conhecimento. E o César é o nosso ITIL Master, especialista, meu mentor em relação a tudo isso, que nos ajudou a crescer cada vez mais, tanto em plataforma quanto em conhecimento para nós, Desk Manager, para a operação, as pessoas da Desk Manager, as quais estão envolvidas, e obviamente a gente vai repassar esse conhecimento de alguma forma internamente. Mas é isso. César, é com você. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Quando nós começamos a conversar sobre essa certificação, né, o negócio era esquisito, né? Como você certificar uma ferramenta? Dentro do contexto da People Search, você não certifica a ferramenta, você certifica o espírito da coisa. Não só a ferramenta, como quais são os módulos que vão estar certificados lá dentro, e se tem gente capaz de fazer a sustentação daqueles módulos de forma adequada para a própria ferramenta, para os clientes, seja na área comercial, seja até na área técnica. Dependendo do tipo de certificação, você tem uma quantidade de pessoas para certificar. Fizemos isso, começamos em abril, continuamos fazendo como parte dessa jornada, e no meio do caminho começamos a fazer, o Fábio está como capitaneando isso, estou fazendo a certificação de ISO 27 da Desk Manager. Tem isso também. Mudou Pouca coisa. nesse caso, né, a gente foi para a área de segurança da informação, como um pré-requisito de postura institucional da empresa, e também mudamos muita coisa, né? Na realidade, sabe quando você está bem, mas você fica melhor? Essa é a sensação que eu tenho que tem acontecido, né, Fábio? Sim, total, total. E aí a gente se encontra no mínimo uma vez por semana para falar sobre a certificação dos 27, e tem sido uma jornada interessante, porque o que é que mudou na vida de vocês, Fábio? Além de eu ter que me aguentar uma vez por semana. Não, essa é a parte chata, né? Mas falando da parte legal,
O... Assim, cara, a gente descobriu que a gente estava muito melhor do que imaginávamos, vamos por assim, né? É, tanto com com a People Search e a certificação do ET, quanto com a ISO. Acho que a gente teve algumas, como é que eu posso dizer? Algumas iluminações, né? Conscientização. Também, muito de conscientização. Primeiro que assim, é, People Search, a gente garantiu que a nossa ferramenta realmente faz aquilo que ela foi feita para fazer. Esse era um dos nossos princípios e foi da onde a gente tirou a base quando o Desk Manager se iniciou lá em 2011. É, e com a ISO, como a gente trabalha muito com dados de outras empresas, né, alguns dados sensíveis e tudo mais, isso trouxe para a gente uma visão muito mais ah, direta relacionada à segurança da informação. Então a gente já tinha muita coisa, né, César? Mas a gente não tinha isso estruturado para uma certificação ISO, que é o processo que a gente está fazendo agora. Então toda a gestão, todo a estrutura para ISO é uma coisa também que mudou um pouco não, mudou muito. É, como a Desk Manager está se preparando para o próprio futuro, né? A gente quer isso para que todos os nossos clientes estejam seguros em estar com a gente. A gente já faz o mínimo para isso, mas agora a gente quer ir para o próximo nível. Então, isso tem feito a gente ganhar uma maturidade como organização muito grande. Isso é um dos tópicos que o César vai discutir um pouquinho, a gente vai falar mais um pouco mais para frente, mas aí vocês vão entender o que que eu quero dizer com isso. Ok, muito bom. Então, é, como empresa, a gente existe desde 2003 e dá curso de IT, esse tipo de coisa, um pouco depois, sempre aplicado a alguma coisa. Então, se foram cursos que a gente fez aí ao longo do tempo, está na casa das centenas, talvez. Então, curso de arte a gente dá todos eles, de uma certa forma, procurando criar um contexto legal. A avaliação de maturidade foi uma coisa que aconteceu recentemente, há 3 anos para cá, e o que a gente faz, e já fazia isso com outros modelos de referência, COVID principalmente, você vai e aponta o que está faltando. Em cima de uma dor da empresa, em cima. Normalmente você não faz isso por fazer, né? Você vai em função de uma necessidade ou de um, pode ser externo, interna, uma dor, uma necessidade de organização, de melhorar, seja o que for. A gente avalia não de forma abstrata. Normalmente alguma coisa tem que sentido para aquela empresa. E no que diz respeito a quando usa a plataforma, tem uma série de fluxos de valor que a gente consegue potencializar bastante quando faz o apontamento de onde pode ser melhorado. Porque a gente sempre, quando vai mostrar a cara para alguém, a gente mostra o nosso lado melhor. Infelizmente, no fluxo, né, tem certas coisas que dão uma capengada, tem uma fragilidade, às vezes tem alguma coisa que está criando uma obstrução, um atraso, as pessoas às vezes não estão preparadas como poderiam, e você não tem noção disso. Então, quando a gente avalia um fluxo, o resultado é apontar e ajudar as organizações a consertarem o que porventura possa ser melhorado. Sempre tem. A gente vai falar isso lá no fim, mas sempre tem. E aí a gente faz auditoria de ferramenta. E a auditoria de ferramenta, a gente já fez algumas no Brasil, fizemos a da Desk esse ano, foi prazeroso, porque foi um trabalho de autoconhecimento e de conhecer o que a ferramenta fazia, autoconhecimento para as pessoas defenderem como ela funcionava em função das necessidades daquela prática, se tinha... E outra coisa, para vocês terem uma ideia, como nessa auditoria de ferramenta, eu tenho a possibilidade de usar 690 perguntas estruturadas. Eu devo ter feito umas 200 para o Fábio, ele aguentou. Segurou a pinimba lá. São perguntas se tem isso relacionado a alguma coisa, algumas coisas são obrigatórias, mostram onde está, como funciona. A gente trouxe um auditor também, junto comigo foi feito, veio uma pessoa da People Search fazer a auditoria junto, veio da Inglaterra lá, direto lá. Foi muito gratificante ver que o que estava bom podia melhorar.
E melhorar no sentido do conjunto, né? E as pessoas que dão sustentação a isso, é, ainda teve o bônus de elas aprenderem a lidar com a forma como se pode trabalhar melhor com as coisas, né? Que é o que a gente propõe. Bom, eu queria me apresentar. Depois eu passo, inclusive, mais tarde eu passo para vocês o WhatsApp da gente, lá, se vocês quiserem falar com a gente, num momento aqui. Tem um sentido passar para vocês isso. Mas eu queria falar o seguinte, né? Eu tenho um trabalho aí constante como o assunto AIDS. Só que me incomodava demais, mas demais, o fato do Brasil ser o país do foundation. As pessoas fazem fundamentos e acham que já fizeram alguma coisa. É como se falasse assim, eu fiz o curso primário. Nossa, ninguém... Ou eu fiz o ginásio. Tá bom, beleza, você sabe alguma coisa. E usa onde? Isso é muito frustrante. Qual era um dos grandes problemas disso não acontecer como a gente acha que podia? Falta de tradução. Então, desde 2012, eu estou metido com tradução de arte. Não sou a única pessoa, tem outras duas no Brasil que têm a mesma, comungam da mesma fé, né? E a gente trabalha no sentido de traduzir um conteúdo completo do arte para nós. É bastante criterioso o trabalho de tradução e não é traduzido por algum motivo em português, é traduzido hoje em dia em 13 idiomas. Então, eu poderia falar os 13 idiomas aqui, mas eles são todos bastante consistentes entre si. É construído originalmente em inglês, mas deriva depois para espanhol, italiano, vai mundo afora. E só é lançado quando não é lançado assim, vou lançar para esses caras aqui, não é lançado para todo mundo ao mesmo tempo. Então, foi feito um trabalho de adequação e eu tive o privilégio e o desafio de trabalhar com isso. Para dar aula, eu tenho que fazer toda a formação, né? Não tem moleza para mim, não. Então, tive que fazer os cursos quando eles nem existiam ainda, eu já tinha que fazer os exames, né? E eu, como profissional, eu uso muito o conhecimento que eu adquiri nesse mestrado, feito no Mackenzie, em 2018, eu terminei, e uso bastante o que eu aprendi lá, no sentido de ajudar as empresas a colherem o desafio. Meu LinkedIn está aí, se alguém quiser fazer parte, é a honra de quiser comungar comigo. Eu tenho alguns fóruns que eu organizo lá, principalmente de arte e de segurança da informação, e a gente publica lá, é livre a publicação, mas da nossa parte a gente publica sempre. A gente tem, inclusive, trabalho constante de publicação de conhecimento pelo fato de ser esse tipo de perfil lá para PeopleSearch. Então, a gente publica bastante material como parte do dia a dia. E aí o lugar que a gente coloca é no LinkedIn, ou faz vídeos no YouTube, e é normalmente relacionado com conteúdo para as pessoas aprenderem. No YouTube a gente faz seminários com uma certa constância, e agora a gente está até com grupos fechados de seminário. Eu posso mais tarde passar, se você tem eu tenho um grupo no WhatsApp fechado para seminários, a gente só faz seminários lá. Vou ver se eu pego esse link e passo para vocês em algum momento aqui. Bom, qual é o assunto do dia sem... Bom, eu vou falar sobre iTunes, sucessos e fracassos. Tanto tempo mexendo com isso, a gente sabe mais ou menos o caminho da roça, né? O que tem que fazer para dar certo, o que pode fazer para melhorar. Então, é o seguinte, eu não sei se eu estou no lugar certo aqui, eu vou ficar um pouquinho mais para cima. Pronto. Esse aqui é o meu layout. Se estiver atrapalhando, eu me apago. E aí, eu vou falar sobre o que dá errado, principalmente quando a gente tem muita boa vontade, né, e as coisas não saem. Eu estou com o chat aberto, qualquer coisa que vocês comentarem comigo, eu respondo. Então, fiquem à vontade para conversar comigo, para não ficar com essa solidão aqui de que eu estou falando só para eu e para o Fábio, né? Então, Não, sintam-se não, à qualquer vontade coisa, de gente, vai. conversar. Hã? É, Oi? olha, qualquer coisa vai perguntando aí, gente, que eu vou pegando aqui, Vai eu vou fazendo a conversando. pergunta Vai. pro César. Não, estou com o chat aberto aqui do meu lado, é que vocês não veem. Eu estou na minha frente aqui, assim. Qualquer Fechou. comentário sai, tá bom? Muito bem. O bando de livro não tem valor.
né? Você compra livro, né? Ou você, seja em PDF, esse meu armarinho aqui atrás está cheio de livro de arte. Daí, você fica para enfeitar a estante, né? É uma estrutura, né? Quando ele foi criado, ele foi remodelado ao longo de 10 em 10 anos. Num primeiro momento, era voltado para operações. 10 anos depois, lá pelos idos de 2006, começou a se pensar num ciclo de vida de serviço, mas ainda o leva para dentro. Em 2010, os livros foram ajustados para ficarem com um discurso coerente. Então, foi reescrito para que eles tivessem os mesmos termos, porque isso era um defeito de fabricação. Só que de 2010 para cá, apareceu muita coisa no mundo, e é uma biblioteca que reflete isso. Então, apareceu, principalmente, muita coisa relacionada com o cliente. O mais recente se fala de XLA, tem que abraçar esse tipo de coisa. Você tem que abraçar DevOps, você tem que abraçar Scrum, você tem que abraçar Cloud, você tem que abraçar IA. Então, esse tipo de desafio, ele vai se sucedendo. Aí você pega um livro que foi escrito em 2010, ele não tem como cobrir esses assuntos, porque eles não existiam. O próprio ITIL 4, ele foi escrito para ser montado em microserviço. Eu pego um assunto típico de todo mundo que está aqui, que é gerenciamento de incidente, ele foi reescrito de 2019 para cá 5 vezes. 5 ajustes. Você não precisa reescrever e inventar o 4.1, 4.2. Ele já foi construído, o ITIL 4, para sofrer diversas transformações respeitando o que o mundo é, né? Então, não é uma Sim, estrutura que está lá e, eu fiz, eu vi. Tem que usar. Eu muitas vezes ontem, né? Eu faço. Não, não faço. O Paulo perguntou se eu faço alguma coisa voltada para. Não, eu faço. Na turma de pós, eu ensino principalmente Canvas. O uso de Canvas ou não usar Canvas direito. Normalmente eu estou. Busca. Né? No Mackenzie, eu não faço nos cursos regulares de administração. Eu dou aula no pós. São pós-graduações. Então, em algumas pós eu me engajo. Normalmente professor de pós-graduação vai 2 meses no semestre para uma turma, para outra turma e depois no outro semestre. Eu não tenho aquela constância de todo dia, porque eu escolhi assim, fui convidado para fazer desse jeito, e é bom que você continua em contato com a vida acadêmica. Em relação ao Atio, no próximo slide eu vou te falar sobre isso, Paulo, que é o que a gente faz aqui, então não vai fazer parte, inclusive, do roteiro dessa apresentação. O que eu queria encerrar aqui dizendo é o seguinte: você não abraça uma coisa só na empresa. Primeiro, você traz como a Paula, traz conhecimento. Se eu fizesse uma pergunta que você é formado no quê, as pessoas são formadas nisso, naquilo, e aí você cai na vida. E você vai abandonar o que aprendeu? Então, tem que ser flexível e se adaptar a empresas. Não pode ser assim, eu vou. A coisa mais esdrúxula é você pegar um vou implantar. Você não implanta, você adota. Um livro sim, você adota, você tem o que tem de melhor nele lá, o que você acha que tem sentido. E outra, você mede a sua adoção com uma régua chamada capacidade de fazer. Quanto você é capaz? E se você tiver diversas áreas que você avalia, você olha a maturidade daquilo. É uma linguagem que a gente entende. Você fala, quanto de maturidade você tem para fazer isso? É como eu falar para você, você sabe andar de bicicleta? Você é capaz de andar de bicicleta? Numa organização, você faz essas perguntas de uma certa forma um pouco mais detalhada, né? Então, essa estrutura, ela te permite, principalmente, fazer uma avaliação de como você está naquele momento, e onde tem que mexer. Outra coisa, o White não fica falando de um ou outro assunto relacionado ao esforço de uma empresa. Ele olha para 4 dimensões, o tempo todo, misturado, tudo misturado. De uma certa forma que você possa usar, né? Mas você sempre está falando de pessoas, você sempre está falando de ferramenta, você sempre está falando de processo. Um sem o outro dá uma confusão danada, né? Você fica ruim sem a ferramenta, mas a ferramenta implantada assim que você saiba usar é que nem o rabo abanar o cachorro, né? Então é engraçado, mas não é assim que funciona. Outra coisa,
A quarta dimensão é fornecedor. Quantas vezes você depende do fornecedor, entrega um pedaço do teu fluxo de valor para o fornecedor, é porque tem que estar casado. Então, a versão do ITIL, ela se destina a dar sustentação a esse tipo de necessidade, integrada. Não é nem isso, nem aquilo. Você olha tudo. Evidentemente, você começa a olhar dentro de uma forma que a empresa tenha noção do que é o mais fácil de fazer naquele momento. Então, você Uhum. não chuta lá para cima e fala, não vou conseguir fazer. Quer falar alguma coisa, Fábio? Por favor. Não, não, aquele mapa, tem um mapa, né, do White, que ele entrega muito bem isso, né? Você É, consegue ver ali exatamente quais são as progressões, os princípios, as dimensões, e como que você casa isso com o sistema de valor e a cadeia de fluxo. Eu acho que é. se usar essa Traduzindo isso, base, né? Traduzindo qualquer, isso para quem não fala esse tipo de dialeto, traduzindo isso, né? Para um dialeto de dia a dia. Você vai lá e olha onde que está ruim, o que é que está faltando. E faz uma espécie de indicação de que é melhor começar por aqui, esse mais aquele, dá alento, né? Então, quando a gente faz algum projeto de governança, você tem que sair melhor do outro lado e rápido, né? E isso aqui, o Artigo 4, ele é todo por trás dele, né? A filosofia é Kaizen, né? É uma filosofia de melhoria contínua. Você sim, sempre tem espaço para melhorar, sempre. Na tua vida, na tua empresa, qualquer coisa que você faça, né? Ninguém está pronto. Então, a filosofia do ágil, Paula, é essa: é você conseguir passar para as pessoas que são quem dirigem as empresas qual é o caminho, o que, que pode ser feito ou não. Falando para a Paula e para vocês também, o que, que tem de treinamento? Olha, tem isso aí. Todos esses treinamentos, eles estão em português. Quer dizer, essa é a linguagem corrente para nós. Se alguém quiser fazer em espanhol, tem. Só que a gente não tem. Em francês, tem. Mas vamos falar o que interessa. Tem em português, que é uma beleza, né? Você conseguir fazer curso em português. Então, tem um caminho da roça aí, né? Vocês viram que embaixo dessa tela você aprende o básico. Então, o Arte Fundamentos ele é feito para te dar o básico, para você entender a magia que tem por trás disso aqui, que não é mágica, é muito esforço, né? E a gente já fez, desta versão do Arte Fundamentos, nós fizemos 105 turmas. Ou seja, é uma coisa recorrente. A gente tem isso à noite, tem para a empresa, tem de tudo quanto é jeito. Daí, tem três colunas, né? O Fábio atualmente está com aquela titulação lá, a da esquerda, IT Practice Manager, ou seja, ele domina a parte dos assuntos que estão debaixo dessa coluna aí. E ele domina um pedacinho da outra coluna, que é esse curso aqui, que é como é que dá suporte. Então, isso aqui é pré-requisito para quem tem ferramenta. Você conseguir dar suporte de forma adequada, o que, que precisa, o que, que não precisa. E aí, se a gente for olhar, por onde começa? Começa pelo fundamentos, né? Então, você começa pelo fundamentos e a vida segue, né? Aí, o que acontece? Depois que você faz o curso de fundamentos, você tem a oportunidade de escolher onde pôr onde você quer ir. Tanto faz. Mas a primeira coluna é operacional. A do meio é tática. E a da direita é estratégia. Às vezes você quer pular direto para a estratégia, não tem nenhum problema. Vai ajudar você a organizar os desafios digitais dos dias de hoje. Não há necessidade de pular por um por outro. No meio que tem aqui, tem a ver, por exemplo, uma coisa que é bem contemporânea, falar de CX e o X, né? A experiência do cliente, a experiência do usuário. É esse curso chamado Impulsionar Valor para as Partes Interessadas. Tem uma outra parte interessada, é quem entrega o serviço. Como é que, como é que funciona essa jornada? Tem um curso que se você fala só de alta velocidade, é só de técnicas de alta velocidade. É como é que você faz para a empresa ficar azeitada e tem técnica até o suficiente para você falar, eu vou usar essa, vou usar aquela, na minha empresa a gente já usa essa, eu vou combinar com aquela.
Então, são coisas do dia a dia que você vai explicando nesse curso a partir dos fundamentos. O outro lá, dirigir, planejar e melhorar, é exatamente isso, te ensina a planejar. O que que eu vou fazer, o que tem sentido para a empresa, como é que eu vou montar, sei lá o quê. E eu deixei os do Practice Manager para falar porque eles são temáticos. Então, aqui é Service, eu vou falar em inglês, mas pela sigla, mas é tudo em português. Service Desk, incidente, problema, requisição de serviço, falar sobre esse grupo aqui em cima, sobre monitoramento. Aqui embaixo é mais para mudança, né? Mudança, configuração, a parte de você fazer a instalação da mudança. E a parte, esse terceiro grupamento aqui, por exemplo, tem a ver com gestão, como é que você trabalha com os níveis de serviço, segurança, continuidade, esse tipo de coisa. Então, é bem temático e cada um sabe onde aperta. Eu vou tomar a liberdade de passar um link, acabei de passar, para vocês terem a liberdade de conversar com a gente e pedir informações, não de valor de nada, sobre os cursos. Tem nas páginas, mas quem vier falar, eu queria saber mais desse curso aqui. A gente informa para vocês direto na tela de vocês, aí, a partir disso, tá? Um link que eu passei para vocês, direto numa pessoa que faz isso para a gente aqui. Passa conhecimento, passa informações, passa agenda, convido, inclusive, para fazer parte de um grupo fechado que a gente faz palestra o tempo todo, sem merchan, que merchan já chega, né? Então, fica esse link à disposição. O pessoal todo da Desk Manager conversa nesse grupo lá com a gente, assiste palestra lá e vamos em frente, né? A gente, às vezes, tem palestra fechada que traz para lá da People Search, e faz parte, né? Faz parte do diálogo a gente se doar um pouco, escutar um pouco, não tem problema nenhum. Muito bem, mas aí vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é o seguinte, né? Qual é o caminho para o sucesso? Ô, ô, Oi, César, fala, o pois não. Richard perguntou, dúvida, cada grupo da trilha de PM, de Practice Manager, é uma certificação? Sim e não. Sim, sim. É assim, você pode fazer, para tirar o Practice Manager, vou fazer direto da lata, tá, Richard? Para chegar no Practice Manager, você tem que ter 5 desses caras aqui, o CDS. E aí foi agrupado de 5 em 5 para facilitar. Qual é o mais popular? O mais popular, né, Fábio? É monitorar, apoiar e executar. E esse Diga-se de curso, passagem, a prova infernal. aqui, prova infernal. Agora, você passou, você Então, passou. por isso mesmo que eu tô falando. Então, aqui tem uma prova que vai tocar nesses temas. Aqui tem uma prova que vai tocar nesses temas. Vamos imaginar que você queira, o Richard, fazer um curso só de incidentes. Dá para fazer também. Você pode, só que se você tivesse como meta o tal do Practice Manager, você tem que fazer essa contagem. São 5 quaisquer que estão aqui. É que nem sempre tem esses cursos avulsos. A gente, de forma avulsa, o popular aqui que a gente tem avulso é o incidente e problema. Esse sempre tem, esse cada 2, 3 meses. E esse monitorar, apoiar e executar tem umas 2 vezes por ano. Esse aqui, uma vez por ano, assim vai. O próximo que a gente tem na mira, eu acho que é o TI de alta velocidade. Tem que fazer os fundamentos. Não adianta entrar nisso sem fundamentos, fica muito boiante, né? Para quem não tem certificação, você começa pela base, pelo fundamento. Relativamente, abre tua mente ali. Você vai É, enxergar um pouco de tudo, tá? Link para tirar a certificação, eu mandei um link para conversar aqui e pedir qualquer coisa. Ó, tá aqui. Vocês vão cair no WhatsApp aí, vão conversar com a Andrea e ela vai informar qualquer coisa para vocês. Deixa eu até avisar ela que eu mandei esse link, mas se eu começar a pintar lá, ela vai fazer isso tranquilamente para vocês. Ela faz isso o tempo todo, tá? agora, Olivia, se eu posso te dar uma dica, já que você perguntou por onde começar. Bom, fundamentos é básico, senão você nem consegue subir a base. É, mas entender das práticas vai sustentar as outras duas colunas. Então, o Practice Manager eu entendo que seja a melhor opção para você iniciar
ali o curso. Então, a Nada. trilha da esquerda, depois sim você vai avançando até o líder estratégico ali, É, porque você vai ter sustentação. Não sei se eu estou errado, César, mas na minha visão e pela depende. minha percepção foi Olha, isso aí. depende. Na realidade, tinha muito mais a ver com o teu perfil e tua experiência, né? Pode ser também. Pode ser também. Eu já vi gente que começa pelo DPI, porque o cara tem Viu? problema de planejamento, né? E as práticas alguém faz na empresa dele que não é ele. Então, para você, para o teu dia a dia, serviu, eu pelo menos sou testemunha que serviu muito, né? O que o Fábio fez foi o CDS, que é o último embaixo, e ele fez aquele que está monitorar, apoiar e executar. E esse conjunto deu a titulação de Practice Manager para ele. Ele fez nesta ordem, que foi a proposta que eu fiz, que tinha sentido para Desk Manager nessa jornada, tá? Mas pode partir, por exemplo, Fábio, eu quero entender mais do cliente, eu iria direto para o impulsionar valor para as partes interessadas, né? Porque depende, a resposta é triste, mas é boa, depende, né? E no teu caso tem tudo a ver com o que você precisava fazer. E a forma como você abraçou, parabéns, porque foi lá, entendeu, fez. E outra coisa, o Fábio nunca tolheu de contar para mim, pelo menos, olha, melhorou isso aqui, fomos fazer tal coisa ali, a gente mudou a postura de não sei o quê. O Léo faz muito isso comigo. Surgiram até melhorias na plataforma diretamente. Tipo, Ah, o A3 para problema vai entrar. é, é isso, né? Outra coisa, né? O Lomba também fez, né? Fez. O Lomba participou comigo da certificação, né? O Lomba gastou o inglês dele lá com o Dimitri, e aí foi ótimo, né? Foi ótimo ganhar essas amizades. Beleza? Então é isso. Bom, o que que eu preparo? Pode perguntar à vontade, eu volto aqui. Não tem uma ordem lógica, só tem o tempo de vocês que eu tenho que respeitar. Muito bem. Eu vou fazer uma preleção de pepinos. Onde é que dá ruim, né? Todo mundo quer ser feliz, mas sabe aquela frase? Todo mundo olha para o que eu bebo e não para os tombos que eu levo. Então, eu vou falar dos tombos. Onde é que dá ruim? E outro, falo de arte. Eu não preciso ficar falando desse ou daquele assunto. Eu posso misturar tudo à vontade. Eu vou, inclusive, fazer uma mistureba lá no fim da nada. Primeiro erro, né? As pessoas não têm visão. Querem fazer melhorar por melhorar, cada barbaridade às vezes, né? Não sabe o que está acontecendo. Então, faz aí um assessment, avalia tudo. Você não vai no médico desse jeito, né? Então, você tem que ter foco, né? Quando você tem foco no valor do que você quer, melhora muito. Você restringe, é mais assertivo. Para quem tem o Light V3 Foundation, faz o V4. Não é ruim, não. É bom. E aí, o que que eu faço nesse caso? Ver qual é o teu projeto na organização. Eu vou falar sobre projetos, ideias de projetos no penúltimo slide. Então, onde dói? O Commit Implementation começa com essa pergunta: onde é que está doendo? Qual é o teu problema? Né? E tem um monte. Então, se você conseguir diminuir esse tipo de inconveniente, você vai ter patrocínio, que você vai tocar na ferida, né? Não adianta você ficar fazendo, passar paninho, né? Passar pano não adianta. Então tem que ter visão para o que você quer fazer. Isso mais lá no fim, vou dar orientação para vocês disso. Erro número 2, vazio escondido da empresa. Sabe? Vou fazer só na minha área. Não vai dar certo. Simplesmente a tua vida vai te comer, né? Você tem tanta coisa para fazer que tem que arrumar um espacinho para trabalhar projeto. Projeto de melhoria tem que suar junto, né? Tem que ir lá fazer as coisas. Agora não conto para ninguém, aí chama a gente para fazer outra coisa, né? Então tem que haver um compromisso. Isso vale para certificação de ISO 27, de 20, qualquer coisa que você queira fazer, é bom ter o patrocínio, né? Então, contar. Eu posso ensinar como é que pede, né? Para mim não há problema em ensinar, mas sem pedir, né?
Você não consegue chegar num lugar e falar assim, olha, eu vou fazer um projeto de IT. Pô, cara, eu vou. Você tem que vender governança, você tem que vender maturidade. Eu começo assim, né? Eu quero estar apto aos desafios da empresa e eu quero atacar aonde efetivamente eu percebo que poderia ser melhorado. É isso. Pegada é essa. Eu, número 3. Não sei nem porque eu estou fazendo esse projeto. Então não faz, pô. Se eu não estou fazendo um projeto por quê? Para passar o tempo? Para passar o tempo vai pescar, né? Então tem que ter um motivo. Por isso que eu falo, qual é o ponto de dor? Né? Outra coisa, quando existe uma justificativa, você acaba trazendo outras pessoas para trabalhar junto. Você pensa no todo. Tem um lance assim que se faz, voo de passarinho, né? Você não fica na árvore, olha a floresta. Qual é o problema da organização? O Artigo 4 prega isso. Você não tem nós, nós e eles. Tá tudo junto. Então, o que tem que ver? Quanto vai custar um projeto desse? Qual é o escopo? A gente faz uma reforma em casa e fica fazendo mudança no meio da reforma? Então, na empresa é igual. Tem que ficar claro o que eu vou ganhar com isso. Então, se for fazer um projeto, participo de um projeto, eu tenho que ter costa quente, patrocínio e saber até onde eu vou. Até na melhoria contínua, se eu chegar lá e tiver bom, para. Senão, você vai em frente com outros desafios. As certificações de ISO é a mesma coisa. Você está sempre melhorando. Não tem esse negócio de ser perfeito, né? Então, você tem que saber o que você vai fazer, pelo menos naquele estágio, onde é que você vai chegar. Outra coisa, eu não sei como é que eu estou, vamos fazer de qualquer jeito. Implanta aí. Já começou errando na palavra implantar, né? Então, vamos adotar o que é interessante para a organização e vamos ver onde é que você está. Quando você vai no médico, ele não manda você fazer exame. Isso é o que a gente faz avaliando uma. É relativamente simples para nós fazermos isso e dá uma diretriz. Naquele curso base, lá, você aprende a fazer por você mesmo. Você vai chegar lá e vai aprender como faz, né? Mas, de qualquer forma, avalie. Você tem que avaliar a situação. Outra coisa, você não avalia olhando de fora. Tem que pegar um fluxo. Eu entrego, aqui alguém pediu, aqui eu entrego. No meio, como é que eu completo isso? Né? Quais são os buracos que tem no meio? Isso é uma avaliação. Em inglês é bonito, você faz um assessment. É isso mesmo, você faz uma avaliação. Então, faz uma avaliação. É que nem no médico, é que nem você falar, vou fazer ginástica que eu nunca fiz. A academia não quer correr risco com você. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma série de exames, de cardiopata, uma série de coisas que tem que saber se você é ou não. Ninguém quer que você morra na mesa de operações, né? Não é como eu sou técnico, desculpa com isso, mas ninguém quer assumir risco sem saber onde é que está pondo, em que cumbuca está enfiando a mão, né? Então você tem que ter, inclusive, uma linha de base para valorizar o que você tem. Que nem o Fábio falou, pô, nos vimos melhor do que achávamos. Mas tinha um monte de coisa para consertar, para ajustar. Mas você sempre tem coisa boa. Eu acho ruim aquela síndrome do cachorro magro. Eu não tenho. Não, você tem. Só, às vezes falta dar uma arrumada. Então, como é que eu sei o que eu tenho? Através de uma avaliação. Outra coisa, quando você souber onde é que está o buraco, faz o que é mais rápido e que dá um valor e alento antes, né? Você ganha status, você ganha visibilidade e outra, dá um impulso por dentro de você para fazer isso. É muito legal quando você tem vitórias rápidas. É muito legal quando você tira a rolha de uma garrafa que ninguém sabe como tira, né? Então, começa por onde você está. Por acaso, desculpa aí, eu estou ensinando arte para vocês, tá? Não falei nadinha de arte, mas todo o meu dialeto é arte. Eu estou dando aula de arte para vocês sem falar arte. Ok. Outra coisa. Ah, vamos fazer quando dá. Deus, você tem que usar os teus recursos. As pessoas têm que se engajar. Incomoda muito quando você vai numa reunião de projeto e ninguém está sabendo nada, fica só na mão do cara que facilita as coisas. Tem que publicar, tem que fazer as pessoas aprenderem aquilo. Você não está sozinho no mundo.
né? Você tem que fazer o N1 trabalhar mais liso, você tem que fazer o N2 ser um pouco mais assertivo, você tem que ter base de conhecimento. Olha, tudo que vocês falarem de problema é, é dor comum. A gente tem que saber resolver. E outra coisa, essas pessoas vão se envolver dentro de um sentido que dê alento, né? Não é tirar ela do conforto, mas criar um plano de projeto, que recursos eu preciso. Precisa de muita gente? Não, mas precisa de gente que vai engajar. A gente, em projeto, entrega muita coisa para que a pessoa adapte, né? Mas é ela que tem que adaptar. Eu não posso andar por ela na bicicleta dela, né? Então tem que ter, no mínimo, isso aqui é pensamento de Prince, tá? Você tem que ter um patrocinador, um executivo, mapear quem são as partes que vão tirar proveito com aquilo e tocar com as pessoas que fazem a gestão disso, né? É um petit comitê, mas que para alguns você só vai falar assim, tá indo bem. Eu, para algumas pessoas na desk, eu só dou o que está indo bem. Ou me ajuda que eu estou com algum tipo de barreira que eu gostaria de eliminar ali. Então, eu faço isso com bastante constância, né? Só que o patrocinador normalmente não está nem aí, mas é o que banca o esforço, né? Então, a gente tem que mostrar serviço. Então, não adianta querer fazer escondido, quero dizer. Outra coisa, todo mundo vai entender, vou mandar e-mail. Que e-mail, cara? Tem que fazer barulho. A gente mostra projeto, tem lugar que a gente põe o projeto na parede. Vai com post-it, monta o projeto, as pessoas passam e veem que o projeto está andando, né? Você acha que o cara na reunião vem lá com aquele compromisso de ir na reunião, não de trabalhar no projeto, né? Então, tem que haver uma comunicação, não que seja muito massiva, mas que não pode achar que é submarino, né? Contou a história e afunda. Vamos lá, né? Tem que ter uma estratégia de comunicação para as partes interessadas. Onde dói, o que está faltando, como é que o projeto vai. Outra coisa, tipo projeto de 60 dias, 90 dias, você já muda muita coisa. Não é projeto de 2 anos. Ninguém mais tem paciência para isso hoje, a não ser que você esteja montando uma fábrica, né? Em TI, se um projeto de 60 dias, você vira muita coisa para melhor. Só que tem que ter alguém para fazer, tem que ter essa patrocínio. Achar que põe lá o livro em cima da mesa e falar anda, vocês já sabem que não funciona, certo? Muito bem. Ah, em relação às práticas, né, que são, como o White chama os processos, que não é processo. É pessoas, processos, ferramenta, terceiros, esse conjunto chama prática. Fica mais chique, né? Você fala, olha, é um conjunto de esforços e eles são combinados. Então, largar desconjuntado. Ah, faz aí, depois eu vou ver. Vocês querem ver? Briga de dev com ops, né? Briga de dev com suporte. Briga de ops com suporte. Briga de ops com sistemas. Esses caras vão brigar o tempo todo. E você vai querer prover conforto e confiança entre esses grupos antagônicos. Então, tem que ter uma estratégia, porque as práticas e os esforços atravessam a área de TI toda. Tem gente que começa o Service Desk num lugar, vai parar na mão de um grupo que está não sei aonde, depois volta, tem gente que é liso. Qual é o seu modelo? É esse aí que tem que azeitar. Então, muitas vezes você depende de um terceiro para consertar a impressora, que não está na lista e que não está muito bem, bom aquele contrato, você depende de um terceiro para arrumar telefone. E aí? É incidente do mesmo jeito, né? É requisição do mesmo jeito. É a percepção de valor do outro lado do guichê que você tem que pensar. Então, a estratégia geral é combinar práticas. Me fala um combinado aí. Eu vou falar daqui a pouco. Ninguém perguntou, mas eu vou falar um monte. Ok. Então, tem um controle, tem que haver. Isso aqui é ótimo para apoiar em ferramenta. Eu tive uma grata surpresa no projeto de ISO 27, que tem uma série de documentos que você tem que conciliar sem atrapalhar o module, né? Tem que funcionar legal. E a gente colocou esse negócio para rolar dentro da Desk na ferramenta. Para mim, foi fantástico. Facilitou muito a minha vida como gestor de uma ideia, né? Então, tem coisas que a ferramenta vai servir para chuchu, né? Onde você coloca a documentação, onde é que você cria as ações. Então, eu não sou.
eu não sou alheio a nada, eu sou a favor a tudo, mas desde que você tire proveito. Você quer falar alguma coisa, Fábio? Não, não, tô só concordando. Mas Então tá bom. basicamente você passou por todos os princípios, né? Não sei. Ainda tem. É, a gente pode repetir alguns, né? Por exemplo, esse Uhum. aqui. Meu, não complica, cara. Tem gente que, meu jeito é desse jeito complicado. Você ouviu falar em Pareto? Pareto era um cara que vivia no século XIX, que inventou um blá 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 que todo mundo usa, que é uma regra do 80-20. Se preocupa com o principal, pô. Às vezes você tem que se preocupar com aquilo que realmente faz a diferença. As pessoas querem cobrir tudo num projeto. Cara, não vai dar certo. É muito esforço. Ninguém quer 99,99999, isso é muito caro. Então faz sabe, simplifica as coisas. Às vezes, olha, uma empresa grande para chuchu tinha uma rotina ágil de gerenciamento de mudança. Oh, nossa, cheia de controle, cheia de não sei o quê. Quanto tempo levava aquele negócio para cozinhar alguma coisa? Uns 10 dias. Muito tempo para uma mudança, meu Deus. Aí para um comitê, não entrou, vai no outro, cheio de não sei o quê. Nós fizemos uma revisão nessa empresa, pulou de 10 dias para 8 horas. Eu acho bacana, né? Uma coisa que você achava que levava 10 dias poder ser feita em 8 horas numa revisão. O que a gente fez? Exatamente isso aí. Simplificamos para depois automatizar. Porque você vai automatizar coisa encrespada, é o primeiro convite para o fracasso. Você vai pegar um treco tudo enrolado e tentar. Aquilo é você? Ou se tornou você? Né? Então, dá tempo para adoção. Ouça o fornecedor, veja qual é o seu plano. Quem domina a carruagem é o cocheiro, não é o cavalo. Né? Seja o cocheiro, segura lá, meu. Né? Então, tem que ter aí uma atitude em relação a isso, com algum conhecimento. Né? Os processos direcionam as ferramentas e não o contrário. Às vezes você não tem nada, usa mal a ferramenta que dá dó. Né? Eu dou uma Ferrari na mão de uma pessoa que não sabe engatar a segunda, fica lá em primeira, pisando embaixo. Não tem sentido. Não tem sentido. Tem que saber mexer em tudo quanto é botão, para mim. Tudo. Eu quero aproveitar tudo. Use bem o seu dinheiro. Né? Então, para que o meu dinheiro possa ser usado, eu quero usar todas as funcionalidades de tudo. É a mesma coisa, você sabe fazer tabela dinâmica no Excel? Eu sei. Né? Não abro mão daquilo. Para mim serve aquilo. Não sei, aprende. Sabe? Mas tá lá, tá de graça, usa. Então, às vezes, você contrata alguma coisa, não usa porque não sabe. Não sabe porque acha que a ferramenta vai te ensinar. É processo que direciona. Então, isso não é o White o que diz, é o sucesso de quem conseguiu chegar lá que reflete dessa forma. Tem mais. Vou fazer de qualquer jeito. Ok. Tem que perguntar, sabe? Sabe aquela pergunta? Tá bom para você? Isso aqui é XLA. É o mais XLA que eu posso falar, é isso aqui. Isso aqui é o mais Uhum. agile que eu posso dizer. É perguntar para o cara do outro lado se está bom, se está melhorando. Não é só pesquisa de satisfação que é importante. É você lidar com o cliente. Estamos te atendendo na velocidade que você gostaria? É isso. Então, progredir com feedback é isso. Inclusive, a tal pesquisa de satisfação que as pessoas, às vezes, não customizam. Né? Faz aquela pesquisa horrorosa, não tira nenhuma reflexão em cima disso. Então, tem chão, né? Então, não morda mais do que você pode mastigar, né? A melhoria contínua está aí para isso. Não é uma bala de prata que você vai falar, eu vou fazer um projeto, do outro lado eu vou sair o super-homem. Né? Vai melhorando. Vai melhorando. Melhorar é uma coisa que faz bem para qualquer um. Vai fazer musculação, você vai entender o que eu estou falando. Chega lá, manda meter 150 quilos no supino, você não faz. Né? Para você fazer aquilo, você tem que ir treinando, tem que ir treinando, senão você quebrar as costas. Então, é a mesma coisa aqui. Você tem que ir melhorando à medida que dá. Né? Mas tem que medir. E último, né? Ah, só porque é ágil vão deixar fazer. Sabe aquele livro, Você Mexeu no Meu Queijo? Você vai mexer com status quo. Tem gente que não gosta de documentar nada, tem gente que não quer fazer o básico, tem gente que guarda a informação. Não, quando você trabalha em equipe, né, não pode todo mundo trabalhar para o Romário. Só tinha um Romário.
Não vai todo mundo trabalhar para o Ronaldinho Gaúcho, só tinha um. Você olha as equipes que são boas hoje em dia, tem lá o cara que joga bem, mas, pô, é equipe, né? Então, você tem que ter gente treinada na equipe o suficiente, né? E nessa situação, você tem que mandar brasa, sabendo que vai haver resistência. Então, comunicações, etc. e tal, né? Agora, é, a ideia como um todo, né, é que as pessoas vão resistir às mudanças. Então, como é que você resiste, né? Por exemplo, quando inventaram o motor, teve greve na Inglaterra, que ia acabar a mão de obra. A mão de obra ia ficar na rua. É a mesma coisa com IA. Nós vamos dar curso de IA. Os caras parecem ter epifânia quando faz curso de IA. Estamos fazendo um agora, ontem o pessoal não ia embora. Ficou todo mundo doido. Nem jantar eu conseguia ontem. Ficamos lá discutindo onde aplicar e aplicada a TI, né? Nossa, foi uma loucura. Então, quando você aprende um negócio, você quer usar, pô. Você tem que mudar a cultura, tem que fazer a coisa andar, né? Então, é isso. Tem uma pergunta aqui. Isso está muito comprido, eu vou ler o fim. Descobri que o White oferece certificações voltadas ao gerenciamento de conhecimento e documentação. Está embutido lá no meio do assunto, não tem um para isso, né? Eu vi que tem certificação para documentação. A documentação em si não tem uma prática chamada relatórios, como você constrói. Isso também é baseado na ISO 9000. Agora, relatórios, eles têm muito a ver com melhoria contínua. Hoje em dia, relatório você chama de painel também, né? Então, gerenciamento de evento tem relatório, nível de serviço tem relatório, cada um do seu jeito, né? E tem esse gerenciamento de documentação, você tem uma prática específica, que fala só desse assunto, mas está casada com as demais. Ela vai cuidar do documento dos outros, né? Eu, se fosse aprender um pouco de como criar estruturas documentais, a ISO 9000, mas ela vai te ensinar a estruturar. Agora, como você usa um raciocínio omnichannel, né? Por exemplo, é o que você aprende lá naquele curso da SV, desculpe, falar em sigla, o curso em que a pessoa vai fazer a caminhada do conhecimento do usuário. Lá você tem que reportar, né, de uma série de formas. E um dos conceitos de reportagem para alguém, de interação, é o omnichannel. É você começar num lugar, pegar no outro assunto está quente, pegar no outro assunto está quente. Isso é o contemporâneo hoje, viu, Paulo? É você conseguir bater bater a bola e pegar do outro lado, ela é a mesma, né? Então, como que você faz com isso? É uma recomendação, treina as pessoas no que você acha que vale a pena. Workshop, a gente faz muito workshop para as empresas que estão adotando. Você vai lá, explica, dá um geral, né? Olha, senão você parece um inimigo, né? Eu tive um lugar que eu fui fazer mais de 20 mil, entrava no elevador, os caras achavam que eu ia tirar emprego do cara. Aí falam, não, não, vamos fazer uma palestra. Aí você faz uma palestra para esse pessoal todo, paga um coffee break bacana, né? O pessoal vem sempre pelo sanduba, aí vem lá, bota um belo coffee break, botamos 200 pessoas numa sala, numa empresa que tinha um montão de gente, os caras adoraram entender o que era. Mas ainda trouxe o VP para falar lá, porque era o meu patrocinador, por que não? E aí, o projeto decolou de outro jeito. Então, às vezes, explicar não faz falta, ajuda bastante, né? Então, eu queria até que o Fábio comentasse aqui comigo, né? As lições da vida real, né? Às vezes as empresas se acham, né? Quer comentar aí, Fábio? Bora lá. Bom, aqui a gente tem 4 tópicos, César. Eu não estou lendo o último porque sua foto está na frente. Mas se eu não me engano, Ah, é melhoria eu me contínua. tiro. Peraí, é que eu não estou me vendo. Eu não Não, tá sei tudo se você bem, está fazendo mas isso. é melhoria Tá, contínua, se eu não me engano. que tal eu aqui, tá bom? Não, fechou. Obrigado. Bom, vamos lá, eu vou ler todos os tópicos aí, eu vou fazendo comentários em cima desses. Também, se quiser me complementar, César, fica à vontade. Muitas organizações superestimam sua maturidade. Ai, É, eu não diria muitas, eu diria quase todas. Sei lá, é que nem 95%. aquela história, vamos dar uma corridinha? Aí o cara não aguenta 5 minutos correndo. 5 quilômetros é fácil. Cinco É, quilômetros qualquer um é, faz. E é quase mais ou morre. menos isso, né? Quando você É vai bem medir, por você aí. encontra um monte de buraco, né?
É bem por aí. E isso acontece porque é normal, tá? Você tá dentro você tá dentro de casa, então você sempre vai achar que aquilo ali tá bom. E por isso também que surgiu não necessariamente por isso, mas é muito usado, santo de casa não faz milagre. Porque quem tá olhando de fora, ele consegue ter uma visão muito mais holística do que você, que tá ali envolvido. E às vezes, dentro do seu pedaço, alguma coisa tá boa, mas quando você olha o todo, não necessariamente aquilo tá bom. E assim, o processo de evolução, ele passa muito por documentação, estruturação, processo, padrão. Aí sim você chega em automação, documentação, uma documentação bacana, né? Já vou fazer um gancho aqui para você poder, por exemplo, fazer um RAG, ter um IA dentro da sua operação. Não adianta você falar hoje, eu tenho processos extremamente manuais, mas eu quero colocar IA. Cara, você não sabe nem o básico, você não sabe nem como fazer o seu. E aí você vai querer que uma IA adivinhe como que ela deve fazer? O que você vai gerar é dor de cabeça para você e muito provavelmente muito impacto negativo dentro do seu dia a dia, né? E aí, como eu já estava dizendo, ferramentas em processo diferente de maturidade. Cara, é muito fácil implantar um ITSM ou um ESM. É muito fácil. Você coloca lá um e-mail, o cara abre, você escreve o que quer e fecha. Agora, a estruturação disso para que gere insights que sejam relevantes para você tomar decisão não é fácil. Principalmente porque tem que ter uma análise sobre o negócio. Não é sobre o César fazer isso dentro da área dele, não é sobre o Fábio fazer isso dentro da área dele. É o que que o negócio quer. A gente está direcionando o barco para o norte, mas os processos estão direcionando a empresa para o sul. O que você acha que vai acontecer nisso? Né? Então, ter essa conscientização baseada em processos, estruturação, headcount, Outra coisa, é, queria comentar um negócio aqui. Processo, para mim, não é sinônimo de gesso. Tem gente que fala, muito pelo contrário, muito pelo muito pelo contrário. contrário. Muito pelo contrário. Você desengessa quando olha o básico que você precisa. É outra É, coisa. Quem disse que você precisa daquilo tudo, né? Você pensa aquilo que tem sentido para você, mas fica o teu jeito de fazer vamos montar uma fábrica, vamos montar eu e qualquer um aqui uma pizzaria. Não, vamos criar um processo para fazer com a pizza, certeza. para vender a pizza, para entregar a pizza. Se a gente fizer de forma artesanal, provavelmente não vamos fechar o boteco, porque não E vai pagar a conta. cada um vai fazer do seu jeito, cada pizza vai sair de um tamanho, não vai ter padronização. Aí um cliente vai Ninguém falar, vai pô, querer, né? a pizza é incrível hoje. Aí no outro dia tá É. ruim. Por quê? Porque quem fez foi o outro cara. E não tem aquele padrão para ser seguido. Não tem uma regra, né, a ser aplicada em cima daquilo. E eu E as concordo 1000%. ferramentas, e as ferramentas sofrem muito com isso. Outra coisa, né? A falta de governança, as pessoas às vezes deixam a coisa muito solta, não tem uma visão maiorzinha de cima, né? Está muito no Não, operacional. sim, Falta um direcionamento onde é que você quer chegar. Quando a gente faz uma avaliação, a gente olha isso também, né? Não é só a prática ou só o fluxo, o operacional. é só operacional. A Sim, gente, inclusive, desculpa, Fábio. não, não, pode falar, perdão. Não, a gente usa um modelo chamado IT Maturity Model, que você Sim, começa sim, trabalhando o mais fácil, o mais básico e vai complicando. À medida que você consegue avaliar a sua maturidade, você sabe qual é o teu próximo passo. Então, eu estou aqui, eu não vou dar um salto que vai arrebentar minha perna, eu vou dar um passo coerente com o que eu quero. Mas você sabe o esforço, você sabe o patrocinador, você sabe que precisa de ter incentivo para fazer isso. Eu queria, inclusive, sim. você quer falar mais alguma coisa aqui, Fábio? Eu queria mudar de slide. Não, resumindo a história, você não vai tentar encarar uma maratona de 42 quilômetros, sendo que você não consegue correr 10 na esteira, sabe? Não adianta. Então, É. é, tem todo um planejamento em cima disso para que você faça a sua evolução para chegar nisso. E no final das contas, como você disse lá no começo, tudo tem melhoria. Não é porque um processo, uma governança, uma estratégia funcionou com uma empresa de 50 pessoas, vai funcionar com uma de 100. Que funcionou num departamento de 5 pessoas, vai funcionar com um departamento de 20. Tudo tem que ser adaptado, porque as coisas mudam,
as coisas precisam ser mais estruturadas ou elas precisam ser melhor distribuídas, e isso tem que estar contemplado na sua visão para que você não tome decisões que vão lhe causar só derramamento de sangue e choro no dia a dia. É isso. Eu queria comentar com vocês a palavra maturidade aplicada à prática. É mais ou menos isso aqui. Onde a maturidade é necessária, né? Você tem, normalmente, pressão por entregas. Isso deveria ser Primeiro extremamente nível. razoável. Se você vive neste mundo, foca em atender o básico, a tua maturidade necessariamente precisa ser melhorada, né? Quando você segue para um próximo passo, onde é que essa maturidade vai ser cobrada? Quando você tem mudança. A luta para Uhum. ver essas mudanças, você corre sempre atrás, está sempre devendo, o projeto atrasa, a coisa não entra, é ambiente volátil. A gente explora isso em dois cursos, o DITS explora no último lá da estratégia, explora muito isso aqui, e quando você avalia o ambiente, vai apontar onde isso é frágil, onde é que está faltando os elos de ligação, por exemplo, de mudança com liberação, liberação com comunicação com o Service Desk, esse tipo de elo. As pessoas fazem tudo meio no desalinho, esperando que dê certo e tem que contar com a sorte, né? A maturidade aumenta também quando você tem uma pressão de fora. Você é obrigado a entregar um compliance, né? Você tem que entregar alguma coisa para alguém. Então, banco, financeira, quem está na bolsa, quem está debaixo de algum órgão regulador, vai acabar fazendo meio que a necessidade para o compliance, né? Agora, quando a maturidade ela é plena, você está pronto para superar a concorrente. Aí que a coisa é legal. Então, tem um caminho. Se você se enxerga dentro do lado mais para a esquerda, né, tem bastante caminho para fazer. Todo mundo quer chegar no verdinho. Todo mundo quer chegar lá. O que é difícil, né, não tem muito racional, é você estar lá no Uhum. vermelho e quer pular direto para o verde sem fazer nada, né? É um caminho. Né? É um caminho relativamente trilhável, sem muito. Vai ter coisas pelo caminho para fazer, mas é saber que se você quiser sair daquele ambiente de pressão por entrega, você tem que melhorar a sua maturidade. Não tem jeito. É o antídoto para isso, né? Agora, onde é que a gente aplica isso no mundo real, né? A gente aplica em coisas assim. O atendimento ao usuário é uma das coisas que pega. Uma outra, coisas críticas. Eu tenho lá incidente crítico. Nossa, ok. Né? Esse é um outro fluxo que determinadas empresas não conseguem engolir isso. Então, trabalhar esse Nem fluxo. tem essa divisão. Ou não tem visão disso, né? Se sente desamparado. Outra, como é que você implanta aplicações novas? É correr atrás do balão o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Obrigado, Richard. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, né? Uma outra, vai pintar um negócio novo. Meu, ninguém brota negócio novo porque quer, porque precisa. Que nem tá no curso que eu estou dando à noite, né? O IA aplicado à TI. Às vezes o cara começa a usar, ele vira um monstro, está usando tudo errado lá, e você nem sabe o suficiente para dar suporte, né? Então, quando você vai colocar uma nova estratégia na empresa, é melhor que você sente na boleia, né? Na carroça, do que ser o cavalo. Então, você tem como avaliar esse fluxo. Se é esse o teu problema, avalie esse fluxo. Qual é o teu problema, né? Eu estou dando fluxos diferentes. Tem gente que sai e vai para a cloud. Meu, é um caminho muito tortuoso para quem não entende aquilo, né? Então, avalia como você está em mudança, como é que você está em liberação, como é que você está em capacidade, disponibilidade, monitoramento. São os assuntos disso aqui. Diferente Sim, do atendimento ao usuário, que você vai falar de service desk, incidente, problema, base de conhecimento. Quer dizer, você vê como o fluxo é diferente, né? as Tudo é práticas entregar envolvidas. valor. É, tudo é entregar valor, mas muda o conteúdo, o esforço, o foco. Cada um desses aqui tem um conteúdo diferente, né? Outra coisa,
Tem gente que põe muito fornecedor na parada e depois fica completamente doido. Eu estava numa empresa uma empresa aí. Eles tinham 55 fornecedores de TI, ok? Quantos estavam na visibilidade deles? Meia dúzia. O resto estava fazendo cada coisa que não estava previsto, não sabiam gerir contrato, não sabe usar o dinheiro, usa mal o dinheiro. Então, gerenciamento de fornecedor é CX do X. Você vai olhar como é que você levanta requisito, como é que está sendo feito o projeto. É outro assunto. É um outro assunto. Como é que está o fornecedor em relação aos seus SLAs? Se você tem algum conceito de entrega de valor para isso? Se você tem fábrica de software envolvida, que não é tua? Como é que isso entra? Eu já vi fábrica de software que entrega sem teste. O cara entrega de qualquer jeito, só para receber, e depois larga aquela pinimba lá para quem pegou. É muito cruel isso, né? Você não ter como resolver um treco desse, né? E o último aqui, às vezes, é treinar a equipe. Né? Você vai, por exemplo, migrar todo mundo para uma plataforma que você nunca esteve. As pessoas vão virar tudo aprendiz de feiticeiro. Né? Eu coloquei um exemplo aqui, seria outro fluxo. Um outro fluxo que a gente também se envolve muito, poderia ficar listando aqui N deles, né? Mas é melhor conversar para saber qual é. Auditoria. Às vezes é auditoria, você recebe uma auditoria. O bom, eu não tenho medo de auditoria. Eu fui auditor da Ernst Young um tempão. Eu não sou bicho papão. Você tem que chegar e encontrar uma conformidade. Senão se dá uma não conformidade, né? E outra coisa, quando está muito bagunçado, o prazo para consertar, às vezes, é insuportavelmente curto. Você vai acabar disfarçando. Não vai aprender muito com aquilo, né? Vai tentar passar na prova colando. Então, é um problema aí que, dependendo da situação, você tem fluxos diferentes. Eu espero, com esse slide, ter explicado o que são fluxos para vocês. Não é só aquele primeiro, nem o segundo, pode ser mais que esses. Eu peguei esses aqui, inclusive, para dar uma oportunidade para vocês falarem para a gente qual é o, o ponto de dor hoje. Essa conversa de ponto de dor é um assunto do COVID, esse jeito de falar. Mas você pergunta, onde é que dói, né? Onde é que está doendo agora? Pode ser um desses aqui, pode ser outros. Eu peguei aqui aqueles que são 80-20, né? Na maior parte, sempre todo mundo tem um pouquinho disso. Ok. O que eu faria? Eu faria a avaliação da maturidade da organização. É um período de avaliação como você andar com um roster, sabe? Com um roster para ver como é que está tudo. É mais ou menos isso, né? Conversar com as pessoas, priorizar as coisas a serem feitas, melhorar a sua empresa, ver o que dá para fazer, né? Então, a maturidade ela tem que ser a consistência. O todo é onde é que eu estou em relação ao que eu quero. É como alguém falou aqui, o Richard falou que ele gostou desse slide, né? Vou voltar nele, né? Se você está sempre em pressão por entrega, e sinto lhe dizer, a sua maturidade é baixa para isso. Sinto lhe dizer, não vou passar paninho, né? Cada um sabe onde pega, mas se você vive o tempo todo correndo atrás do balão, tem um problema de maturidade a ser resolvido aí. Ok, Uhum. eu vou falar o seguinte, né? A gente está encerrando aqui. Eu vou passar para vocês um slide de uma autoavaliação que vocês podem fazer e mandar para a gente. Quem fizer essa autoavaliação, lá no fim, eu vou até mostrar o template disso aqui para vocês, que não é só clicar aí, vocês vão cair numa página. É mais para a gente ficar em contato. Ó, o template desse negócio é mais ou menos assim. Ó, é um diagnóstico. Então, você vai contar o teu e-mail para mandar essa apresentação para você. Olha, já dei. Então, está dada, né? Mas preciso saber para quem que eu vou mandar. E aí você conta um pouco para a gente do que você é, etc e tal. E isso aqui é a base para que, se você quiser falar com a gente, eu já chego conversando, sabendo o que está doendo. O Fábio vai estar comigo nessas vezes também. E aí eu vou começar a ter um diálogo com você, em que você conseguiu entender que ferramentas em processo não é sinônimo de maturidade, que governança fraca compromete, e que a melhoria contínua é algo que tem que ser praticado. E aí, no fim, assim, não, me envia a apresentação, qualquer dia eu falo com você. Tranquilo, gente, a vida está aí para isso, né? E do outro lado, Ce- se me envia a César, apresentação,
Ok, eu mando a apresentação e uma data de agenda, que a gente também tem agenda meio carregada, não dá para fazer. Eu abro uma agenda para vocês escolherem a data. Beleza? Então, estou aqui à disposição para falar sobre isso. O Fábio falou assim: o que nós vamos falar? Ah, vamos falar de desmistificar e de pepino. E todo mundo tem, né? Então, espero, com essa conversa, a convite, que eu agradeço muito da Desk Manager, ter falado para vocês um pouco do que é uma rotina do dia a dia de quem trabalha com governança, quais são os perrengues que a gente encontra, qual foi qual é o prazer de comungar com uma empresa que apostou nisso e melhorou o que já estava bom, como a Desk Manager, né? E trabalhar em cima de coisas que tenham algum tipo de sustentação. O White Maturity Model debaixo de uma ISO. Então, eu não estou fazendo nada, nenhuma invenção que apareceu do nada. Tem uma ISO para isso, que é baseada no CMM. E a gente indica, né, quando é feita essa avaliação, qual é o caminho. A gente pode ajudar no caminho, você pode fazer por sua conta, mas é bom saber qual é o caminho a percorrer, né? E aí, eu queria deixar esses minutos finais para vocês fazerem perguntas, né? À vontade. Se vocês quiserem falar aqui, o prazer de estar aqui a convite da Desk Manager pode ser completado atendendo vocês. O que vocês querem perguntar? Pode falar sobre esses assuntos aí ou qualquer outro. Menos que time eu torço, que eu não, desse assunto eu não falo, então o Fábio fica me gozando. E aí, Fábio, o que você achou? Cara, muito bom. Muito obrigado, César, pela toda essa explicação. Eu acho que elucidar os passos do ITIL é uma coisa que a gente precisa fazer mais, né? Tem muita gente, como você disse, você tem senta e lá vai cacetada de cursos do Foundation, mas os outros a galera não evolui. E é ali que tá o pulo do gato. É lógico, o Foundation ele te dá realmente uma base, mas cara, se aprofundar nas práticas, entender as outras dinâmicas, com certeza vai trazer uma maturidade muito, muito, muito maior para você como profissional e para a área que você trabalha, Resolveu sabe? seus problemas, né? Exatamente. Então você tem sustentação para isso. Então, olhar para esse tipo de coisa, olhar para uma ferramenta que vai conseguir te entregar isso, olhar para conhecimento que vai conseguir te entregar isso, estruturação de time, projeto, cara, isso é essencial. Caso contrário, normalmente a gente vai entrar naquela velha regra dos projetos que dão errado, né? Sei lá, 60 e poucos por cento dos projetos que começam não servem para nada. O Rafael ia perguntar, eu acho que só É, ficou o César, vírgula. eu perguntei para ele, diga. Eu Rafael, você perguntei. tá aí? Manda aí sua pergunta. É, Deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Tá aqui. bom, eu agradeço o tempo de vocês, espero ter sido bom o investimento de tempo e mais que isso, agradeço demais ao Fábio por ter me convidado para fazer essa palestra, que ela tenha servido nos desafios, nas, nas voltas que o mundo dá, que a gente se Sim. encontra por aí, sempre à disposição. Inclusive, essa apresentação, vocês já sabem como obter, só me pedir, independentemente disso, a gente manda para vocês. Tá É bom? isso aí. Ok. Valeu, minha gente. Um bom almoço a todos. O Rafael mandou. Um dos tópicos colocados para a maturidade foi a questão de priorizar ações. Como você determina Ah, as prioridades o cobradas mais pelas fácil é áreas e assim. diretoria? Ok, isso é uma matriz de risco. Você faz o Uhum. mais fácil e que dói mais primeiro. Nessa, com essa especificação. Porque se você fizer o mais fácil, que não dói para ninguém, ninguém vai gostar. Agora, se fizer o mais difícil, logo de cara, você não tem fôlego para mostrar serviço. Então, esse é um raciocínio de matriz de risco. Você ataca aonde dói. Por exemplo, não tem gerenciamento de problema. Implanta. Implanta, adotando o AIT como referência, que você vai quebrar um negócio que chama recorrência, né? Incidente recorrente, chateação recorrente. Então, você vai entrar pelo gerenciamento reativo.
mas você já tem um resultado que te tira um nó da garganta. É um exemplo, né? Agora, sim. uma vez que você define um fluxo e faz análise das capacidades desse fluxo e dá uma nota para essa maturidade, você atua, é claro, onde está frágil, mas que tenha mais sentido para o negócio. Vou fazer uma coisa que só passa paninho. Provavelmente algo que vai causar mais impacto para o negócio, vai melhorar É sempre assim. aquilo de uma maneira exponencial. Se você É, é o que o César falou de começo. Se você fizer uma coisa que é difícil e ninguém vê, você só se lascou. Se você fizer uma coisa que é fácil e ninguém vê, ninguém vai estar ligando para Trevor, você. Então você vai ter que essa, encontrar esse equilíbrio. a técnica para isso, Rafael, depois se você quiser dar uma olhada como é que se prioriza as coisas, eu vou contar para você. Isso é ensinado num curso que chama Matriz de Eisenhower, que é o presidente dos Estados Unidos no período da guerra. Ele inventou um jeito de priorizar as coisas para ele, porque não aguentava mais tanta gente querendo falar com ele, então ele criou uma matriz. E a gente usa muitas vezes a matriz de Eisenhower, esse mesmo, a matriz de Eisenhower. Você escrever isso no, você vai ver que interessante que é isso. Tá bom? Gente, então, muito obrigado, Fábio.